Programa Sustentabilidade e Cultura Indígena, hoje falando sobre etnoastronomia. E para aprofundarmos esse tema, trazemos dois ícones falando sobre astronomia. De um lado, Christian Reis Westphal, o fundador do canal Ciência e Astronomia. O canal dele no YouTube tem 90 mil inscritos e 553 mil seguidores no Facebook. Aos 20 anos de idade, no dia que a lua cheia foi apresentada em todos os canais, televisão e tal, o canal dele foi mais acessado que o canal da NASA. Então esse é o perfil de um dos nossos componentes desse debate gostoso nessa manhã, aqui no castelo do amigo Robson Miguel, Cacique Tucumbó, né, que falará da visão do índio sobre astronomia. Primeiro eu queria que o Christian definisse o que é etnoastronomia. O nosso céu, que nós estudamos atualmente, né, todas as constelações que nós vemos, nós temos toda uma visão ocidental. Quando a gente olha para o céu e a gente ouve sobre as Três Marias, sobre a nebulosa de Órion, etc., é toda uma visão grega, etc. E a etnoastronomia ela vem para a gente tentar entender como que os povos indígenas, como o Tupi-Guarani, os Caigangues, etc., eles leem o céu e ao mesmo tempo eles fazem essa relação com a sua vida, com a pesca, com a vida cotidiana, plantio. Então se tem toda uma relação da astronomia, né, da leitura do céu, da observação do céu com a vida para que se tenha essa ligação. A gente tenta entender o que os índios entenderam. O que os índios entenderam há milhares de anos atrás. Mas assim, como é que vocês coletam essas informações? Pesquisadores que fazem isso, inclusive atualmente tem um que é o Valmir Ferreira, que ele é o ícone da área da etnoastronomia no Brasil. Ele trabalha há 30 anos visitando tribos ao redor do Brasil e estudando toda essa leitura que elas fazem, né, vivendo na tribo para saber toda essa influência que o cosmos faz nessa questão do plantio, etc. O amigo Robson sabia disso ou não? Sim. Primeiro quero parabenizar o Christian, né? O orgulho que nós temos de ele ser brasileiro. Isso aumenta a nossa autoestima, Christian, porque ao longo dos anos o Brasil tem uma baixa estima tão grande que parece que tem só valor e conhecimento que vem de fora, né? Então a gente fica muito feliz de ver que você do lado de cá, também uma pessoa brasileira nossa, é detentora de tamanho conhecimento a ponto de também nos orientar, ou melhor, confirmar os conhecimentos empíricos indígenas, né? E vale destacar um detalhe na carreira do Christian, né? Quais são os seus atributos, o seu envolvimento com palestras? A ideia do Ciência e Astronomia é fazer pessoas mais curiosas. Além desses números que o Roberto falou na internet, né, a gente tem um trabalho fora da rede, né, dessa TEC internet no Rio Grande do Sul, que a gente leva telescópios em escolas indígenas, em praças públicas. A gente faz lançamento de foguetes para justamente mostrar que a ciência está no nosso cotidiano. Nós aqui conversando, nós estamos fazendo ciência. É uma maneira de instigar as pessoas que existem coisas muito bonitas e que as pessoas podem ser mais questionadoras sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Ouvir o índio hoje, para nós, a academia, a ciência, ouvir o índio, para nós é uma das maiores conquistas, um dos maiores legados. Que houve uma época que sempre julgava que o indígena tinha uma sabedoria inferior, que nada ele teria a acrescentar à academia. Por muitos anos o conhecimento empírico não tinha o menor valor, não poderia nem ser considerado como digno ou alvo de estudos, né? Sim. E a gente ouviu um discurso tão bonito como esse, de ver que a ciência tem ouvidos, vamos dizer. E de um jovem. Isso aqui é referência para as gerações vindouras, né? Patrimônio E o nosso. legal também é que as pessoas têm uma visão de que a ciência ela é a detentora da verdade. E não é assim. Se a ciência fosse a verdade, não seria ter ciência, porque a gente não teria o que pesquisar. Os diálogos eles têm que ser abertos, porque só assim que a gente consegue fazer um estudo com os indígenas, entender um pouco mais, para até a gente conseguir aprimorar a ciência e conseguir fazer uma parceria, né, com esses dois. Uma convergência de conhecimento. Uma convergência de E nesse pensamento de parceria, convergência de conhecimentos, ou troca de conhecimentos, tem que dizer aos senhores, isso por parte de, como porta-voz da cultura indígena, que ninguém soube entender melhor a floresta do que quem vive na floresta.
Os jovens da cidade, eles vivem num mundo de muitas vozes, muitas falas, muitos objetos, e a atenção e saber deles está dividido das informações de um celular, de um jogo de futebol, de uma novela, uma televisão, ou seja, ele recebe informações que correm atrás dele em tudo. Em compensação, no mundo indígena, ninguém soube entender melhor os pássaros, a própria mãe terra, do que quem sempre viveu com os pássaros, com a floresta, na terra, e agora observando também não a televisão, mas o céu. Nas noites, nossa, todos os dias, nós indígenas, no fim do dia, paramos para observar o céu. De manhã, paramos para observar o sol. Na noite, caminhamos orientado por constelações indígenas. São 32 estrelas catalogadas pela cultura Tupi-Guarani e Guarani. E são 5 constelações, né? Tuiavaé, que é do Homem Velho, Guirá, que é da Ema, Bogi, que é da Cobra, e Oxu, né? Oxu, que é o vespeiro. São 5 constelações que nós podemos então nos orientar e fazer coisas que deixaram a ciência inculcada. Como é que o índio sai lá de cima da Amazônia Legal, a pé, à noite, 700 quilômetros, e chega aqui embaixo, na terra do Christian, Porto Alegre, no sul, em apenas 15 a 17 dias. A escola dos indígenas está justamente ao contrário do que você pode ver aqui. E, na verdade, os detentores de saberes são os velhos. A gente chora muito quando morre um velhinho, que a gente não tem mais a quem perguntar. Ali está a enciclopédia. Olha a diferença. Enquanto o velho detém todos os saberes, nós estamos diante de uma enciclopédia de saberes com apenas 20 anos de idade. A diferença é que ele buscou o conhecimento, correu atrás. E numa aldeia indígena você fica um ano, o conhecimento corre atrás de você. Porque lá o saber é aberto. O que uma criança de 7 anos, um jovem, um adulto sabe, todo mundo tem que saber quando fazemos o nosso Nhanderecó. Os assuntos são abordados sempre, repetido muitas vezes, porque o índio não anota, né? Ele é ágrafo. Né? Esse conhecimento meu correu atrás de mim. Correu. Sempre que eu ia na aldeia, eu estava cercado por essas informações, observando o sol, podia fazer uma confrontação paralela aos conhecimentos aprendidos na escola, porque eu transitei em 2 culturas, na cultura indígena e na cultura acadêmica. Você citou 5 constelações, né? O que você podia falar um pouquinho sobre essas constelações que ele citou? Sim, e como que é o olhar da ciência? Sim. No hemisfério sul a gente tem um total de 88 constelações, né? Varia muito de tribos indígenas, né? Todas as tribos indígenas elas conseguiram catalogar 100 constelações. Nós, brancos, vamos usar essa expressão, 88. Enquanto a cultura ocidental, quando ela olha para o céu, ela faz uma ligação de pontos com estrelas para formar as as tribos indígenas, elas vêm através de seres, como no caso da Ema, quando o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação muito bem conhecida, ela se desprende da Ema, basicamente o nosso planeta Terra nós vamos morrer de sede porque ela vai tomar toda a água. Ela fica segurando ali, porque se ela soltar, a água ela bebe da água e nós morremos de dilúvio. Então, se tem todo um contexto histórico por trás das constelações das tribos indígenas, né? É uma relação empírica, mas é uma relação que está na vida do indígena. Afinal, todo mundo, não é que eu, por exemplo, se você perguntar o que você está perguntando para mim, para um jovem da mesma idade que eu, ele não vai saber te responder, ele vai pegar o celular, vai pesquisar no Google e vai te responder mal porque vai ler durante 1 minuto. Sim, mas o indígena não, o indígena, como o Robson muito bem falou, ele tem é parte do cotidiano. Tu tem um nível de conhecimento, todos têm aquele conhecimento. O ano, cientificamente, dos cristãos começa em janeiro. Devido à observação astronômica, o ano indígena ele está ligado a uma influência da natureza que, conforme o posicionamento da lua, do sol e ao fundo, o pano de fundo das estrelas, nós indígenas, também em especial os tiramões, que são os tamorinhos mais antigos também, nos ensinam que, observando a posição das estrelas, agora, quando aparece 2 estrelas aqui e 5 lá de cá, que seria o 7º estrelo, os peixes estão saindo todos do mar, entrando nos perequê. É quando você está na entrada dos rios. Os peixes estão grandes para casa lá, onde vai viver então da pesca, que é o início do ano Tupi-Guarani.
que hoje, através da academia, nós sabemos que se refere à segunda quinzena de agosto para a primeira semana de setembro, que seria a primavera. É um fenômeno que o índio sabe sem ter um calendário escrito, sem contar seus dias. Ele lê a estrela. 7 estrelas apareceu, está na hora de abandonar as aldeias, descansar a terra do Coivara, descer para os rios, que ele vai chegar lá e vai ver que a estrela está certa. Daí, quando ele vê que passou os 7 estrelas, chegou o momento de abandonar a era dos peixes, que eles estão todos cheios, não podem pescar caça-prenha, e está na hora de viver dessa estação das frutas. E assim o Tupi-Guarani faz o ciclo da terra, sabendo o momento de partir, para que lugar deslocar, por quê? E a gente consegue saber se o dia de deslocamento vai estar nublado, se vai ter chuva, se vai estar muito frio, se esse momento deve-se plantar tal tipo de erva ou de planta, observando as constelações. Significa que aqueles programas O Homem do Tempo, na TV, o índio já faz algum Já faz. Essas experiências, né? Já que você é tão jovem, Sim. qual foi a mais marcante? Foi a palestra no TED? Conta um pouquinho sobre a sua carreira, os locais aonde que você já, para onde você viajou, os convites que foram feitos. Sim, eu já palestrei num evento internacional que se chama TED, que é o Technology, Entertainment and Design, é um evento que acontece ao redor do mundo. São palestras de no máximo 18 minutos e pessoas vão para compartilhar os seus conhecimentos e mostrar ideias que devem ser compartilhadas. Eu tive a oportunidade de observar os telescópios do Chile, que são os telescópios que são utilizados por vários países. Participei de um concurso da ESO, que é um conjunto de 16 países, e eles selecionaram 7 projetos de divulgação científica que tivessem um empenho voltado à ciência, né? Que levasse a divulgação e acessibilidade à ciência a todas as pessoas. E aí eu fui o único brasileiro a participar desse projeto, né? Então eu participei durante uma semana lá conhecendo os telescópios, todos os equipamentos. O conhecimento científico, ele é o mesmo ao redor do planeta, né? A gente usa o que a gente chama de metodologia científica, né? Então a gente faz a experimentação, a observação, que os indígenas fazem, a observação, e a partir daí o que se é postulado, né, toda a comunidade científica adota. A troca de experiências é referente à importância da ciência em determinado país. O Brasil não trabalha com ciência, não leva a ciência a sério como em comparação a demais países que têm uma tecnologia muito mais avançada, têm um investimento muito maior à ciência e à divulgação. O Brasil não leva o índio a sério há muitos anos, como outros países cientificamente levam. Na academia a gente tem um termo que a gente fala que existem vários pesquisadores que eles estão na Torre de Marfim. São aqueles professores que eles já estudaram, né? já estão muito bem encaminhados com a sua vida, ganhando seu dinheirinho lá, então eles não querem divulgar ciência, eles querem fazer o seu trabalhinho lá de dar aula, ir para casa, ver seu futebolzinho, beber sua cervejinha e dormir. E esses professores, eles têm a ideia de que o conhecimento não deve ser compartilhado. Ao contrário da cultura indígena. Exato, que todas aquelas pessoas que passaram anos estudando, observando o céu, todo esse conhecimento tem que pertencer somente a essas pessoas que estudaram. Detentoras do conhecimento, que as demais pessoas não devem ter acesso a esse conhecimento. Eu coloco mais 2 experiências que eu tive. Uma delas foi numa tribo indígena dos Carauí-Arandu, lá em Viamão. Eles não tinham acesso à internet, era uma tribo afastada da cidade, então o único conhecimento que os alunos tinham do mundo afora era através dos livros. E aí o chato lá, né, foi lá, levou um telescópio, mostrou, ó, vocês estão vendo agora um planeta. Aí eles viram, ó, planeta. E o ápice foi quando eu fiz um lançamento de um foguete para eles. O que antes eles viam só nos livros, eles estavam vendo aquilo, podiam tocar, podiam soltar. Aí eu soltei e eles foram correndo, até correndo uns 500 metros para buscar o foguete. Joga de novo, tio, joga de novo, tio. E uma outra foi quando eu fiz eu levei o telescópio em uma praça pública, né? Eu levo de forma gratuita, nunca cobrei, nunca pretendo cobrar. E uma senhora de 83 anos, ela estava no parque, né? Um telescópio relativamente grande.
E ela perguntou, moço, o que tá fazendo com um canhão na praça, né? Não, eu falei, não, isso é um telescópio, a gente usa para observar os corpos celestes. Inclusive a gente está vendo aqui Saturno. A senhora gostaria de observar? Eu, não, tudo bem, moça, é de graça, né? Vamos observar. Ela ficou olhando por uns 2 minutinhos. Aí, moça, posso dar mais uma olhadinha? Olhou por mais uns 2 minutinhos. Aí ela começou a lacrimejar, a chorar. Olha Aí só. ela me abraçou e falou, jovem, ao longo desses meus 83 anos, é a coisa mais linda que eu vi. Que coisa, hein? Então eu com Isso é 21 forte. anos, poder passar essa paixão que eu tenho de astronomia para uma senhora de 83 anos, pra mim não tem preço, Maior- sabe? maior- E além de estar filmando a expressão de emoção, com as lágrimas nos olhos, também aqui desse apresentador, E né? minha também. Porque não é todo dia que você vê uma pessoa de 83 anos sofrer um impacto desse. Você gosta muito de colocar apelidos ou nomes indígenas classificando as pessoas. Eu vou me arriscar, vou dizer que ele é uma Anhanguera do bem, porque ele botou fogo no foguete, mas não era para assustar ninguém, era para ensinar. Um Anhanguera do bem ficaria adequado? Quem sabe também seria um Arandu Piauí. Piauí é jovem, né? E Arandu é sábio, né? É um nome que poderia acompanhar. Poderia até chamar de Auarandu. Auá é homem, né? Já homem feito, né? Mas na tenra idade do Christian, né? Arandu Piauí, quando ele for muito velho, algum indígena vai saber que ele já era sábio quando era Piauí, quando era jovem. Eu queria dividir os saberes com o Christian, que eu também quero aprender, e não podemos deixar escapar uma oportunidade como essa, que só o programa Sustentabilidade pode oferecer para nós indígenas. Nós dois aqui. A cultura indígena, nenhum povo indígena dança no sentido horário, que é o sentido do relógio, sempre no sentido anti-horário, que nós aprendemos com nossos ancestrais que a Terra gira no sentido anti-horário. Agora, como descobrir isso, eu também não sei, né? E a cultura indígena não acredita na translação da Terra. Ela acredita apenas na rotação, que a Terra é como um peão, que ela gira de forma que em determinada época do ano eu estou na minha oca, o sol nasce atrás daquela árvore, na época do verão. Eu observo que o mesmo sol na época do inverno tem um deslocamento para cá. No verão ele volta para lá. Nós temos inclusive um relógio de sol, o Pupaguá, que é uma varinha colocada no pátio, onde a gente pode detectar a sombra. Nós não nos perdemos na mata porque a gente sabe onde nasceu o sol. É o nosso... é a nossa bússola, né? Se aqui é agora 11 da manhã e eu vejo minha sombra projetando aqui, eu sei que é porque o sol nasceu lá, né? À tarde, com certeza, projetar aqui. Então eu posso tirar o ângulo da minha sombra para saber onde eu, no meio do mato, posso, então, à noite, não tem como. Então orientamos pelas estrelas. Mas voltando à Terra, que gira no sentido anti-horário como um peão, que faz com que a sombra pode deslocar, como eu expliquei, por detrás de uma árvore quando nasce o sol, nós não acreditamos que a Terra gira em torno do Sol. Vou usar a nossa luz refletora como sendo o Sol. Claro. A ciência afirma que a Terra gira nesse sentido, até o índio dar certo, anti-horário, e que ela leva 365 dias para dar uma volta em volta do Sol e passar no mesmo ponto após 365 dias. As correções levam um ano bissexto, fazendo com que o mês de fevereiro possa ter 28 dias, ou tenha que ter 29 para corrigir essa perda a cada 4 anos. Nós entendemos que essas constelações nós conseguimos ver simplesmente porque o Sol brilhando deste lado, aqui nós estamos aqui em São Paulo, está de dia, meio-dia, porque o Sol está iluminando aqui. Significa que quando chegar daqui a 12 horas, nós vamos estar aqui atrás e obviamente essas 5 constelações estão sendo vistas nessa parte do céu, um exemplo. Por isso que nós não acreditamos na translação, porque nós entendemos que se eu posso ver as 5 constelações da Ema, do Mivéria lá, durante 365 dias, se a Terra saísse dessa posição para dar uma volta em volta do céu, elas poderiam ser vistas só daqui a 365 dias. Nos demais dias, viríamos qualquer uma outra, menos as 5
O Brasil confirma que a bandeira demonstra que o Cruzeiro do Sul ele é o local melhor de se ver no Brasil durante 365 dias do ano. Significa que o Cruzeiro do Sul está ali, está para cá, no escuro, quando nós estamos atrás da Terra. Ou seja, ele não poderia ser visto outro dia melhor enquanto não passasse 365 dias. Esse conhecimento indígena, a ciência confirma ou a ciência contesta? Bom, agora eu peço o Globo. A minha... me dá o Globo! Não é violão isso, não é violão pra você brigar assim. A ciência, ela afirma que realmente a Terra gira no sentido anti-horário, mas o que acontece? A nossa Terra ela não está totalmente reta. Assim, ela tem uma inclinação de 23,5 graus. É por conta dessa inclinação que a gente tem as estações do ano, né? Lugares em que tem um clima mais quente, mais frio, etc. Só que o que acontece? Na questão das constelações de Cruzeiro do Sul, né, como tu comentou antes, né, as sete estrelas, sete estrelas, né, que é a Cruzeiro do Sul e a Alfa e Beta Centauri. Essas estrelas elas são chamadas de estrelas fixas. Uma coisa muito legal em tribos indígenas é que não tem poluição luminosa. Não tem. Então, a experiência de observar o céu numa cidade e numa tribo indígena é totalmente diferente. Então a gente consegue ver num céu longe da cidade cometas, asteroides, meteoros, etc. E a gente consegue ver um rastro com uma maior concentração de estrelas. Esse rastro é uma espiral da nossa Via Láctea. Nossa galáxia ela é uma espiral. E ali é um dos braços da nossa Via Láctea que passa no nosso céu. Então, quando a Terra está girando, vamos supor que a Cruzeiro do Sul esteja aqui, né, e a Terra está girando, aqui está de dia, né, ela vai girar de noite. Então vai ter um determinado momento em que, como elas são estrelas fixas, a Terra gira, de dia ela não está ali, porque a gente está vendo o céu do hemisfério norte. Quando está de noite, nós estamos vendo o céu do hemisfério sul, onde essas estrelas se encontram. Então, durante 365 dias, a gente consegue ver o céu do hemisfério sul. Entendi. A gente tem a constelação de Órion, que é onde tem as Três Marias, e logo abaixo a gente tem uma constelação que a gente chama de constelação do Escorpião. Lá na mitologia, o Órion ele sempre quis caçar escorpião. Então, até novembro a gente consegue ver Órion, mas a gente não consegue ver escorpião, porque Órion está caçando escorpião e o escorpião está fugindo. Logo, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente consegue ver escorpião, mas a gente não consegue ver Órion porque eles estão fugindo. Por conta disso, a gente tem essas estrelas fixas. Com esse contexto que a gente consegue ver o hemisfério sul, elas ficam ali 365 dias. Como nós estamos no hemisfério sul, nós somos privilegiados de observá-los. Nós sempre questionamos, né? O que acontece hoje, que a gente sabe que existe o avião, né? A ciência comprova que a Terra não é plana, como acreditavam, que ela é realmente uma bola. Talvez não tão redonda como essa. Alguns questionaram que ela é meio torcida, né? Mas nós também sempre questionamos o que acontece. Que quem está aqui no Brasil, São Paulo, eu quero ir para a Austrália, eu tinha meu sobrinho que morava na Austrália, queríamos visitá-lo, e disseram, por que demora tanto, você tem que sair daqui e ir lá no Canadá, os Estados Unidos, para de lá dar essa volta toda para chegar aqui na Austrália? Se a Austrália está tão pertinho, nós estamos aqui, era só passar por debaixo da bola mesmo, no polo, né? Norte, embaixo, e aqui. Que fácil sair daqui, ó, rapidinho, Austrália. Mas por que o avião tem que subir tudo isso aqui em cima e daqui dar essa volta todinha por cima da Europa, África e tal, para poder chegar aqui na Austrália, né? E sabiamente o Christian deu uma resposta científica que nós realmente não tínhamos e que vale a pena, por favor, aqueles que... Por favor. Por favor, agora mais os conhecimentos. A Terra não para e o avião não pode parar senão ele cai. Enquanto o avião sobe, a Terra continua girando, fazendo seu percurso. O avião tem um descanso simples lá em cima para poder reabastecer, senão ele não aguenta ficar tanto tempo no ar esperando a Terra dar a volta. E é o tempo que ela gira para então o avião poder fazer esse percurso
de volta e chegar na Austrália, ajudado pela terra. Porque quando, estando aqui na América, o avião subiu para reabastecer, e nessa espera, a terra, então começa seu percurso de ajudar na saída, fazendo com que fique mais perto, encurtando o caminho, vir para cá, encostando o caminho, do que imagina o avião tentar correr atrás da Austrália. Ele quer ir para cá e a terra está, ele está correndo atrás e a terra está. Se eu te elegesse hoje ministro da Ciência e Tecnologia, o que você faria pelo Brasil? Faria acessibilidade à informação e eu acho que o mais importante de tudo, eu uniria todos os conhecimentos. Que todos os conhecimentos fossem divulgados e explorados igualmente. Obrigado. O que não acontece sem atualmente. Preconceito, sem julgamento prévio. Exato. Porque toda forma de conhecimento é um conhecimento diferente, mas é um conhecimento que te agrega. Afinal, a única coisa que a gente não perde nessa vida é o conhecimento. Então, eu faria com que toda forma de conhecimento, seja indígena, seja de opiniões religiosas, enfim, fosse divulgada de uma forma igual. Tira a pergunta para você. E se você fosse, digamos, responsável pela FUNAI? Isso seria realmente um sonho, porque eu creio que não precisa ser um Christian, detentor de saberes, para saber por que uma pessoa que está no topo da sabedoria com apenas 20 anos de idade é um cientista, para falar de ciência. Se fosse numa academia de saberes de medicina, com certeza seria um médico. Se fosse num conselho de engenharia, seria um engenheiro. E por que num conselho indígena nunca foi um índio? Por que na FUNAI nunca deixaram um indígena sentar? Por que a política fala mais alto do que os saberes, né? Então, se eu fosse hoje o presidente da FUNAI, eu teria uma séria reunião com o presidente, me apropriaria do poder político e jurista para que o desejo do Christian fosse respeitado nos povos indígenas, que o saber dos povos indígenas é a Lei 11.645, que está só no papel dizendo que é obrigatório o estudo da cultura, línguas, tradições, história, conhecimento do povo indígena, seja colocado em todas as academias. Ou seja, a fala indígena, né, quer dizer, a fala do Christian seria a mesma fala minha para os povos indígenas, que a academia tivesse que dar atenção. Não vou dizer obrigar, porque saiu a época da escravidão. Temos 2 exemplos de pessoas dedicadas e que levam o nome do Brasil à frente. Muito obrigado para os dois. Né? Cafuso. E o Christian dando esse show de bola aqui para nós. Parabéns mesmo. Garoto. Beijo a nós. Tchau. A gente se vê por aí. Abraço. Bye, bye.